A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 18 de junho. A Durne Sindicato empossa sua nova diretoria. Uma entrevista com o presidente da entidade, o professor Oswaldo Negrão. Novos atos pelo Fora Bolsonaro tomam as ruas do país nesta sexta e sábado. A Durne Sindicato apoia as mobilizações. Em nota, sindicatos cobram vacinação para trabalhadores da educação superior de Natal. A Durne Sindicato assina documento. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. No dia 29 de maio, as ruas deram um recado. O povo não aguenta mais a necropolítica do governo federal. É para dar continuidade a essa onda de indignação que centrais sindicais de todo o país convocam novamente a população para novas mobilizações hoje e amanhã, dias 18 e 19 de junho. O Adurne Sindicato apoia as mobilizações, considerando que a pressão popular é o principal instrumento de luta para reverter a situação crítica que o país está atravessando. A primeira delas, com pautas unificadas, acontecerá nos locais de trabalho e terminais de transporte público. O ato busca também divulgar o protesto nacional convocado pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo contra o presidente Bolsonaro, a ser realizado no sábado, reafirmando os protocolos sanitários necessários para a ocupação das ruas. Com quase 500 mil mortes registradas pela Covid-19 no Brasil, as manifestações serão pautadas ainda por outros temas, como o auxílio emergencial de R$ 600, contra a fome e a carestia, vacina para todos, contra a PEC 32 e em defesa da educação, que vem sofrendo sucessivos cortes. O Adurne Sindicato apoia as mobilizações. Jornal da Educação. Entrevista. O Jornal da Educação de hoje recebe o novo presidente do Adurne Sindicato, o professor Oswaldo Negrão, eleito para a gestão 2021-2024 da entidade. Iremos conhecer um pouco melhor aquele que irá conduzir pelos próximos 3 anos um dos principais sindicatos do nosso estado. Professor Oswaldo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Educação. Obrigado, Edinaldo. Professor, inicialmente, fale um pouco sobre quem é o professor Oswaldo. Então, eu sou professor aqui na UFRN desde 2009, né? Eu entrei no período do Reúne, né? Aquele momento de grande crescimento e da chegada de novos cursos, inclusive, aqui na UFRN. E aí teve um concurso para a minha área, né, de formação da saúde coletiva. E com a vinda desse novo curso de saúde coletiva, teve um concurso bastante amplo. Na época eu morava em Recife, mas eu vim fazer um mestrado antes, né? Eu já conhecia o UFRN desde 98, que eu vim fazer um mestrado aqui, de 98 a 2000. E aí, enfim, conheci o Nordeste, me encantei pela região. E em 2001 apareceu uma excelente oportunidade de emprego em Recife. Aí eu fui para Recife, passei 8 anos e meio em Recife e depois, com o concurso, acabei vindo aqui para a UFRN, de onde eu estou desde 2009. E como se deu o interesse pelo movimento sindical? Então, a primeira vez que eu tive algum tipo de movimento assim foi justamente nesse período em Recife, porque a Prefeitura do Recife fez um grande concurso para a efetivação do Programa de Saúde da Família, né? Que é uma forma de organização da atenção primária. E foram contratados mais de 1.500 novos trabalhadores. E aí nós acabamos nos organizando e criamos uma associação dos trabalhadores. Foi o princípio de um sindicato, não chegou a se efetivar exatamente como um sindicato, mas
nós começamos a estabelecer pautas, organizar, né, o grupo de trabalhadores para reivindicar reajustes salariais, de certa forma uma luta sindical, né? E aí foi a primeira experiência minha. Como é que o senhor está enxergando a responsabilidade de estar à frente de uma entidade tão importante quanto o Adurni Sindicato? Sem dúvida, é um desafio enorme, né? Eu sempre tive essa perspectiva de contribuir com um coletivo, né? Desde que eu fui convidado pela então presidente, a professora Ângela, né, para compor um coletivo, né, que ia participar do processo eleitoral. Mas eu estava terminando meu doutorado, né? E enfim, eu cheguei de uma forma tímida, né? No movimento sindical, e com o passar do tempo, aí sim eu comecei a compreender, né, a dinâmica da representatividade, que eu acho que o fundamental é sempre a gente ter em vista que nós fazemos um trabalho que representa todo o coletivo da universidade, né? Então o desafio maior é justamente ter no papel de cada um dos professores da UFRN esse compromisso e essa responsabilidade de que eles se sintam de fato representados pela nossa gestão. Qual será a sua prioridade à frente do Adurni Sindicato? Nós temos uma pauta que é nacional, né, que é imediata e necessária, que é justamente a proposta de reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional nesse momento. É um ataque não só aos trabalhadores, e aos trabalhadores dos municípios, do Estado e da União, porque essa reforma administrativa, ela desconstrói, ela caracteriza a organização do Estado brasileiro, né, nesse sentido mais amplo. Então é o carro-chefe, vamos dizer, é o principal desafio que a gente tem de imediato, né? O Adurni, ao longo dos anos, vem estabelecendo parcerias importantes com a classe artística, apoiando eventos culturais, lançamentos de livros, o projeto Na Trilha da Democracia, enfim. Será dada continuidade a essas ações, professor? Certamente, eu acho que é uma das características que trouxe novos membros para o próprio sindicato e deu protagonismo também para o Adurni Sindicato dentro da comunidade cultural e para a sociedade como um todo, né, para fora do próprio universo de professores, né, da universidade. Então, a ideia é justamente nós expandimos. Eu acho que a cultura, ela está intrinsecamente relacionada com o fazer a educação e com os processos de conhecimento, né? Então a arte é a melhor forma de expressão que nós temos dentro do processo civilizatório da humanidade. Professor, ao longo dos últimos anos, o Adurni Sindicato vem priorizando a comunicação com os docentes, e o programa Jornal da Educação é um exemplo dessas ações, de algumas dessas ações. O senhor pretende intensificar esse diálogo através da comunicação com os docentes da UFRN? Certamente. Nós precisamos demonstrar, né, esclarecer e divulgar para a nossa comunidade as ações que são feitas para o sindicato, no sindicato, mas também a gente necessita de um processo formativo, né? Então, eu acredito que nós temos outras ferramentas que ainda não foram utilizadas, por exemplo, como podcast, como possibilidades do bom uso, né, que já vem sendo feito, como, né, a divulgação das mídias sociais, mas também estimular essa divulgação através de programas, através da mídia alternativa, que também é muito importante e necessária para que a gente tenha essa pluralidade, né, da divulgação de informações e do conhecimento também. Por ser um sindicato que representa os docentes da Universidade Federal, normalmente o Adurni Sindicato ele é cobrado a se posicionar nas questões políticas do Estado, do país. O senhor pretende seguir essa mesma linha? Necessariamente. Quando nós falamos em políticas de Estado, né, às vezes as pessoas confundem política de Estado com políticas partidárias, né? Eu acho que essa é uma questão que é primordial e fundamental. Nós falamos de educação pública universal, gratuita, de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada. Eu sempre busco o arcabouço jurídico e legal que subsidia essa minha fala, ou seja, eu sou constitucionalista. Nós precisamos respeitar a Constituição Federal. E na Constituição Federal, esses direitos dos cidadãos estão estabelecidos. Então, o que nós precisamos fazer é lançar mais luz e mais informação para a comunidade, para que ela perceba que não é
uma benesse, né, que os diferentes gestões oferecem para a população, e sim um direito, né? Oferecer o SUS de qualidade, oferecer vacina, oferecer a universidade ou o ensino fundamental, é um dever do Estado e é um direito do cidadão. E essas questões precisam ser cada vez mais esclarecidas. Professor, como é que vai ser a sua relação, a relação da sua gestão, o seu diálogo, o diálogo da sua gestão com a Universidade Federal? Deixa pedir para o senhor só responder no próximo bloco, pode ser? Tranquila. A gente faz um breve intervalo, voltamos na sequência com a segunda parte da entrevista com o professor Oswaldo Negrão, novo presidente do Adurne Sindicato, eleito para a gestão 2021-2024. Em instantes, não saia daí. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. As trabalhadoras e os trabalhadores da educação superior estão incluídos desde 28 de maio nos grupos prioritários dentro do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Cidades como Curitiba, Pelotas, João Pessoa e o estado de Minas Gerais, Maranhão e Ceará já iniciaram a vacinação desse grupo e em outros municípios como Recife e Rio de Janeiro, ela ocorrerá a partir dessa semana. No nosso estado, Mossoró já iniciou a vacinação dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação superior. Aqui em Natal, contudo, o calendário para esse grupo sequer foi lançado. Esse é mais um dos absurdos da trágica gestão da pandemia do governo Álvaro Dias, que se destacou como um ferrenho defensor do tratamento precoce, mesmo com a sua ineficácia já comprovada e que coloca Natal como uma das capitais com maior atraso nas vacinações. Ainda que corretamente boa parte das aulas estejam ocorrendo de forma remota, muitos outros processos das faculdades e universidades públicas e privadas na nossa cidade ocorrem de maneira presencial. Grupos como trabalhadores da limpeza, manutenção, segurança, técnicos em laboratórios, orientadores de estágio e muitos outros já realizam atividades presenciais, colocando as suas vidas em risco para a garantia do funcionamento de setores básicos. As trabalhadoras e os trabalhadores da educação superior exigem maior atenção da Prefeitura de Natal para essa categoria e pedem ainda a apresentação de um calendário de vacinação que também contemple esse grupo. Jornal da Educação. Entrevista. Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista com o novo presidente do Adurne Sindicato, o professor Oswaldo Negrão, eleito para a gestão 2021-2024 da entidade. Professor, no bloco anterior, nós deixamos uma pergunta no ar. Qual será, como vai ser a sua relação com a UFRN? Então, na minha percepção, a comunidade acadêmica, ela se constitui pelo conjunto dos professores, pela reitoria, pelos estudantes e pelo conjunto dos técnico-administrativos, né? E todos os sindicatos que representam essas entidades. É absolutamente necessário e fundamental que nós busquemos essa articulação,
né? Esse trabalho em conjunto, mais do que nunca, é absolutamente necessário e fundamental, por duas questões primordiais. A Emenda Constitucional 95, né, que vem garroteando, né? Ela é como um torniquete que vai retirando ano a ano os investimentos, né? Basta a gente ver que desde 2017 para cá a UFRN vem sofrendo, né, constantes cortes e, ao mesmo tempo, em paralelo, a própria reforma administrativa que está no parlamento, né? Então, é fundamental que a reitoria trabalhe de forma proativa em defesa, né, da busca de mais recursos, e os sindicatos, né, dos técnico-administrativos e dos professores também precisam trabalhar juntamente com a representação estudantil nesse sentido, da defesa da instituição, porque quem está ameaçada são as instituições públicas, né, tanto as universidades quanto os IFs. E também, né, lembrando que a reforma administrativa ela também pega os professores da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, dos municípios e dos estados. Então essa luta é uma luta que precisa ser feita pela sociedade, porque o que está como proposta, né, se a gente olhar e observar o que Paulo Guedes fala, ele fala justamente que ele quer a uberização das relações, né? Ou seja, ele quer dar um voucher, né, para que as pessoas tenham acesso a determinados serviços, mas não à política de educação, à política de saúde, que é muito maior do que um determinado serviço. Queria que o senhor falasse agora Sim. sobre a relação do Adurne Sindicato com o Proifes Federação. Pronto. Hoje nós temos uma excelente representação do Adurne Sindicato dentro do Proifes Federação, porque nós temos, no meu ponto de vista, dois cargos que são absolutamente estratégicos. O vice-presidente do Proifes Federação é o professor Wellington, né, nosso querido ex-presidente, e a professora Gilca faz um trabalho, né, que é a nossa ex-vice-presidente também, querida aqui do Adurne, e ela faz um trabalho também de excelência, exatamente na diretoria de comunicação do Proifes Federação. Então, assim, eu acho que hoje o Adurne Sindicato ele tem essa visibilidade nacional e tem esse reconhecimento, inclusive, do Proifes Federação, justamente por esse trabalho que nós temos desenvolvido no decorrer do tempo, né? E pela ação atuante que nós temos que ter, tanto dentro aqui da comunidade acadêmica, mas também lá em Brasília, né? Porque muitas dessas nossas demandas, elas são disputadas lá dentro do parlamento, né? Então nós precisamos estar em contato direto com deputados, com senadores, com ministros, justamente em busca da defesa e da preservação do nosso Estado, né, da própria Constituição do Estado, do direito das pessoas da saúde e da educação, e também materialmente falando que são os recursos necessários para a garantia, né, do funcionamento, da eficácia do Sistema Único de Saúde e também dos serviços de educação. Estamos conversando com o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, eleito para a gestão 2021-2024 da entidade. Professor Oswaldo, queria que o senhor falasse agora sobre as mobilizações que estão acontecendo hoje e que vai acontecer amanhã, sábado, que o Adurne Sindicato já se posicionou apoiando esses eventos. Exatamente, é absolutamente necessário e fundamental a organização social e esses movimentos, né, em prol da defesa do Estado Democrático de Direito e das condições básicas e elementares para o enfrentamento da pandemia, né? Não tem como nós podemos dizer que é legítima, né, as posturas que o governo federal vem tomando diante da pandemia, né? A falta de planejamento, a falta de execução de ações, né, a demora na compra de vacinas e de insumos e agora a guerra à máscara, né, que o presidente vem retomando. Então, diante disso tudo, né, e de várias outras questões que aí a gente precisaria, né, detalhar ainda mais, mas todas elas colaboram para esse quadro crítico e caótico que nós temos de quase 500 mil mortos no país. Não é à toa, né? São justamente por todas essas dificuldades que o governo federal vem demonstrando para o enfrentamento da pandemia que nós temos essa crise sanitária que tem depois os desdobramentos na crise econômica e social, né, que repercute em milhares de pessoas com insegurança, milhões de pessoas, né, de brasileiros e brasileiros com insegurança alimentar, desempregadas, desalentadas, e por isso nós precisamos nos organizar, né, e aquelas pessoas que forem, a gente precisa sempre lembrar da necessidade, né, do uso de máscaras, do uso do álcool em gel, da manutenção do distanciamento social, e a luta é necessária e precisa acontecer, por isso que nós apoiamos.
Queria que o senhor falasse agora sobre o retorno às aulas presenciais. Qual a posição do Adurne com relação a esse assunto? Então, é um assunto que merece muita atenção e cuidado, né? Nós precisamos ter sempre o respaldo científico para essa tomada de decisão, ou seja, nós precisamos ouvir, né? A gente tem um comitê científico e esse comitê científico é que precisa ter a prerrogativa dessa tomada de decisão. Não pode ser uma decisão política isolada do conhecimento científico. Então, nós precisamos primeiro desse respaldo do comitê para autorizar esse retorno. Segunda questão, tem uma questão que é financeira e material, né? Como você sabe, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte hoje, considerando a Lei Orçamentária 2021, ela não tem recursos suficientes para aquisição de EPIs e de insumos para a retomada. Se nós decidíssemos, né, através de uma portaria que todos voltariam para o ensino presencial no próximo semestre, não existe esse recurso materialmente falando. Então, nós precisamos sim ir no parlamento buscar mais recursos, e aí nesse sentido, né, volta aquela pergunta anterior, de forma articulada com a reitoria e com os demais sindicatos e com a representação estudantil, a busca desses recursos para que a gente tenha insumos e que daí sim a segurança da comunidade acadêmica sendo garantida, aí nós podemos falar num retorno. E esse retorno precisa ser paulatino, não tem como a gente dizer de um dia para o outro que a gente vai retomar as atividades presenciais. Isso seria uma irresponsabilidade enorme. Basta ver os países que, mesmo com altas taxas de cobertura vacinal, estão apresentando retomada, né, o recrudescimento da pandemia. Imagine que nós aqui que temos um platô, né, que ainda não conseguimos baixar de número de 2.000 mortes, né, por dia. Então, a situação é muito complexa e para desafios complexos não existem soluções mágicas nem fáceis. Nós precisamos acreditar na ciência e que nos especialistas vão nos orientar a melhor momento para essa retomada. Professor, já estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Ontem foi a posse da nova diretoria, então deixo o espaço aqui para o senhor falar aos docentes da UFRN logo no início aí da sua gestão. Então, primeiro eu queria agradecer a todos os colegas, professoras e professores que participaram do pleito, né, que é fundamental que a gente tenha tido uma votação expressiva. Eu acho que é a primeira questão que é primordial, né, deixar aqui em nome do conjunto, né, de professores que compõem a diretoria, né, eu acho que é fundamental a gente ter primeiro essa clareza de que sozinho a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Esse é um trabalho coletivo, é um coletivo que eu estou representando nesse momento. E na segunda questão, nós precisamos pensar em estratégias, né? Eu convido a todos os professores e professores, estudantes, técnico-administrativos, a comunidade acadêmica, enfim, a pensarmos estratégias conjuntas para a defesa da universidade e para que a gente amplie cada vez mais essa participação dos professores nas ações que são desenvolvidas pelo sindicato, mas também que eles pautem questões que eles consideram relevantes e que a gente possa acolher. Nesse sentido, ampliar o espaço de comunicação é sempre fundamental. Professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, muito obrigado por sua entrevista aqui ao Jornal da Educação e sucesso nessa nova jornada. Muito obrigado, obrigado pelo espaço e tenha um bom final de semana aí. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurne Sindicato no YouTube, youtube.com/c/Adurne Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui.
Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.